Olá! A linguagem é o coração do texto, né? Porque todos os textos precisam de uma linguagem para apresentar as informações. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer algumas formas, algumas estratégias para melhorar a linguagem dos seus textos. A linguagem, ela é o sistema de símbolos, né? Os códigos que a gente utiliza para apresentar as nossas ideias, né? Apresentar as reflexões, aquilo que a gente quer transmitir, né? Então, essa linguagem, ela pode ser escrita, ela pode ser, então, utilizando o código, né, verbal, as palavras, as letras, e essa linguagem também ela pode ser por símbolos, pode ser imagens, pode ser uma linguagem de cores, pode ser uma linguagem numérica ou até mesmo a linguagem corporal. Não tem aquilo que a gente reconhece a pessoa quando ela está triste, quando ela está feliz, somente olhando os olhos dela? Então, isso também é uma linguagem. Então, agora a gente vai pensar aqui nesse vídeo na linguagem escrita, que é a estratégia, né, que é o código que a gente utiliza para os nossos textos, seja para um processo avaliativo, seja em outras produções. Então aqui o foco vai ser linguagem escrita. Vale lembrar também que a linguagem ela é um aspecto de avaliação em textos, né, em provas. Por exemplo, no Enem, ela faz parte da competência C1. O candidato, né, o aluno precisa demonstrar um domínio, um conhecimento da linguagem, porque isso vai ser avaliado. E em outras provas, normalmente, um critério formal, critério gramatical, enfim. Então, a linguagem, quando ela é avaliada, ela contempla não apenas o aspecto gramatical, ele é um deles. Você precisa mostrar na linguagem que você domina o padrão formal culto, né, no caso dos textos dissertativos, os textos do padrão formal. Você precisa mostrar que você domina clareza, objetividade, que você sabe interpretar informações subjetivas e você consegue apresentar de uma forma objetiva. Também é preciso demonstrar que você não apresenta incoerências, não é redundante. Então, tudo isso é avaliado dentro da competência de linguagem. Então, essas são as informações que você precisa dominar, ok? Então, pensando primeiro no aspecto gramatical. Como que você se prepara para a gramática no texto? Eu sugiro que você estude apenas aquilo que você tem dúvidas ou que são os erros recorrentes na sua redação. Então, vamos supor que você está encerrando o ensino médio, você já concluiu o ensino médio, né, já tem aí o seu percurso escolar finalizado. Então, significa que tudo aquilo de gramática que você deveria ter visto ou compreendido já foi visto na escola. E você é um usuário, né, competente da língua porque você se comunica aí no seu cotidiano. Você lê, você compreende, você fala, as pessoas entendem, você escreve, elas entendem. Então você já domina aí a gramática, o necessário dela. Então, para a redação, identifique aquilo que é a sua maior dificuldade. Então você encaminha o seu texto para um corretor, ele devolve e fala que você sinaliza muitos problemas de concordância. Então, o que você vai estudar? Concordância. Problemas de regência? Estude regência. Enfim, foque somente naquilo que você tem a necessidade para compreender, né? Não precisa estudar a gramática de capa a capa. Também não é necessário ficar decorando um monte de nome, um monte de regra. Você não vai ser um linguista, um estudioso da língua. Então, domine somente aquilo que for necessário para o seu objetivo, beleza? Mas se você tem curiosidade para conhecer a gramática de forma aprofundada, claro que vale a pena estudá-la, né? Eu, por exemplo, adoro. Então, se você também gosta, estude. Com certeza vai te ajudar em muitas situações de leitura, de interpretação e de produção. Bom, então como que você pode melhorar a sua linguagem além, né, de conhecer os aspectos gramaticais que você tem dificuldade ou aqueles que você tem curiosidade? Primeira dica é leia. A leitura sempre é o principal caminho para a gente conhecer diferentes formas de expressão, para ampliar o nosso vocabulário, para descobrir diferentes maneiras de apresentar a ideia, seja de forma figurada, seja de forma concreta, seja de maneira objetiva, seja de maneira subjetiva. Então, ler é sempre o melhor caminho para você ampliar
a sua linguagem e diferentes estratégias de comunicação, de expressão. Mais um detalhe, diversifique as suas fontes de leitura. Não adianta você ler somente o seu autor favorito, ler somente um único jornal, uma única fonte de informações. Diversifique, desafie-se. Se você já está acostumado a ler uma única fonte de informação, ou um único autor, um único livro, procure aquilo que você, eu acho que eu não vou entender. Então é ele que você tem que ler para decodificar, compreender o porquê aquilo era tão difícil e também se apropriar daquelas estratégias, ok? Então, leia, diversifique e desafie-se. Durante a leitura, pesquise as palavras que você não conhece. Então, não adianta você só ler, terminei de ler, o que você entendeu? Nada. Ou não entendi a palavra que era crucial para o texto. Então, pesquise. Hoje é muito mais fácil a gente descobrir o significado das palavras porque há uma diversidade de dicionários online, de confiança. Não confie apenas no Google. Pesquise em um dicionário, beleza? O Google, ele às vezes dá alguns sentidos imprecisos, Então confie sempre num bom dicionário. Então pesquise os significados, veja sinônimos que você possa utilizar. Então isso com certeza vai ampliar o seu repertório linguístico. Também é necessário você conhecer o gênero que você vai produzir. Dependendo do gênero, a gente precisa ajustar a nossa linguagem. Se é um texto que permite uma linguagem mais informal, você precisa dominar essa linguagem, porque é um leitor que vai reconhecer essa linguagem, vai se identificar e vai aceitar o seu texto com essa linguagem, com as palavras que você escolher. Então, se é um texto formal, vamos pensar numa redação oficial que precisa da impessoalidade, precisa da clareza, precisa da concisão. Então, você precisa dominar a linguagem suficiente para isso, Então, principalmente, você não vai se colocar em primeira pessoa, porque é o primeiro fator, de uma redação oficial é a impessoalidade. Então, você precisa conhecer quais são as estratégias, qual é o contexto daquele gênero para saber qual é a melhor linguagem a utilizar. Então, se você vai falar com um público jovem, com adolescentes, para falar sobre o lançamento de um livro, uma resenha, então dominar a linguagem dos adolescentes é muito importante para o seu texto. Mas eu não sei, eu não gosto, eu não entendo. Mas você vai produzir o texto para um leitor específico, então ajuste a linguagem para o seu leitor, ok? É muito importante saber qual é o tipo textual, o gênero que você vai produzir para que a linguagem se ajuste a ela. Então, olha, uma grande oportunidade para você conhecer aí o vocabulário de um nicho, de um grupo que você até então nunca tinha estudado, não tinha conhecido. Então, vale a pena sim. Outro quesito importante com a linguagem é prezar sempre pela clareza. A clareza é quando você apresenta uma ideia e a pessoa compreende ela de forma rápida. Para isso, você precisa evitar um formalismo excessivo, preciosismos, um rebuscamento excessivo da linguagem, utilizar palavras como se fosse um texto de Machado de Assis, de José de Alencar, que são lá do século XIX, era um outro contexto, uma outra situação. Então, não precisa escrever assim hoje. O seu leitor precisa compreender de forma clara, de forma rápida o que seu texto diz. Não significa que você não pode utilizar expressões técnicas, expressões que são de um padrão elevado, que a gente considera de um padrão elevado de linguagem. Não é isso. Mas não cometa o pecado de somente usar palavras de um sentido mais complicado, que não seja um significado comum a uma palavra que não seja comum àquele contexto, ok? Então, clareza é muito importante para a linguagem, assim como a objetividade. Ninguém gosta de ler um texto ou de ouvir um texto que fique enrolando demais. Então, vá direto ao ponto, explique o que for necessário, todos os desdobramentos que você apresentar têm que ser essenciais para aquela
informação. Então, objetividade é muito importante para a linguagem, para você melhorar a sua linguagem. Quer ver um teste? É quando você conta algo para alguém e a pessoa fala, mas eu acho que eu não entendi direito. Então, às vezes, não é só um problema de linguagem para clareza, mas é porque faltou objetividade para esclarecer o que era necessário. Ok? Então, tome bastante cuidado com isso. Outro quesito importante para melhorar essa linguagem é a ampliação do vocabulário. Aí, como eu disse, é importante você ler, né, fontes diversificadas, né, quando você escreve o seu texto, perceber se é muita repetição aí das mesmas palavras, procurar sempre sinônimos, outras expressões que façam parte do mesmo campo de sentido, né, para ir ampliando o seu vocabulário. Quando a gente é criança, o nosso vocabulário amplia-se de uma forma muito mais rápida do que quando estamos na nossa fase adulta. Principalmente se a gente não tem contato com outros textos, com pessoas diferentes do nosso cotidiano. A gente sempre está no mesmo círculo aí de informações. Isso também dificulta muito para a ampliação do vocabulário. Então, anote, se você quiser, pegue seu celular, crie lá um bloco de notas para você anotar palavras que você aprendeu naquele dia, qual é o significado, também vale bastante a pena. E por fim, tenha sempre um manual de consulta. Então, pode ser uma gramática, pode ser um dicionário de dúvidas, pode ser algum livro também que tire dúvidas, né, mais pontuais da língua portuguesa, né? Tem algum site de sua confiança também para tirar essas dúvidas linguísticas. É sempre bem importante. Tem dúvida? Resolva e procure sempre uma fonte confiável. Ok? Hoje, a internet, a gente tem um número elevado de sites, né, de links que conseguem resolver os nossos problemas, tirar as nossas dúvidas, mas procure sempre aquelas que são mais válidas, que você consiga identificar quem é o autor daquela informação, se indica de qual fonte, né, o livro. Isso é sempre importante para você não cair em ciladas ou até mesmo aprender algo de forma equivocada. Então, sempre tenha uma fonte de pesquisa e tire as suas dúvidas, não fique com elas, ok? Então, assim você com certeza vai ampliar o seu repertório linguístico e vai melhorar a sua linguagem. Claro que escrevendo e praticando também você vai melhorar. Se eu te ajudei com esse vídeo, curte ele aqui e deixe nos comentários se você tem alguma dúvida sobre linguagem, né? Qual é o seu principal calo, o que é que te impede de melhorar esse quesito, ok? E eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau!